Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um AgroTraders e hoje o assunto é super especial, até porque eu estou com a minha colega de trabalho e amiga Paula Atti, que é diretora também de desenvolvimento de mercado internacional para o CME Group, a Bolsa de Chicago, como todos conhecem, e que cuida de bancos e fundos de investimento. Bem-vinda, Paulinha, obrigada por aceitar este convite. Obrigada a você, Rô. É um prazer estar aqui. Acho que, como você bem falou, somos colegas de trabalho, mais do que tudo amigas, e acho que o trabalho que você está desenvolvendo no AgroTraders, junto com todas as colaboradoras do canal, tem sido uma coisa fenomenal e inspiradora. Então, estou muito feliz de poder estar aqui hoje. Muito obrigada. Fico feliz também de tê-la aqui e eu gostaria agora de pedir para você compartilhar um pouco da sua história no mercado, porque afinal de contas, muita gente pergunta: nossa, como trabalhar em bolsa? Como você chegou até lá? Então, eu queria que você contasse um pouquinho quem que é a Paula Atti, e como tudo começou. Legal. Acho que primeiro, né, sempre tem aquela imagem de que o mercado financeiro é muito masculino e que trabalhar na bolsa é aquela loucura. Realmente, o mercado ainda é muito masculino, mas acho que nós somos um exemplo de que é possível desenvolver sua carreira e traçar uma história própria dentro do mercado financeiro, lógico que com a ajuda de mentores e pessoas que vêm ajudando a gente, né, nessa trajetória. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês. Acho que a primeira pergunta sempre é: nossa, você trabalha naquela loucura, aquele pessoal gritando, principalmente quando você conta para a família, né, onde você Na bolsa, trabalha, né? na bolsa. Então, né, acho que para quem já está no mercado sabe, né? Aquela loucura, né? Quase nem existe mais aqui no Brasil, né? Na Bolsa Brasileira, não existe mais o pregão, é tudo eletrônico. E foi lá que eu comecei a minha carreira de fato no mercado financeiro. Mas um pouco antes disso, acho que falando um pouco da minha formação, né? Eu sempre gostei muito de matemática, ciências exatas, sempre fui muito bem nessas áreas, mas eu queria fazer algo que tivesse um pouco de humanas. Então, quando eu fui escolher a minha faculdade, foi uma coisa muito difícil para mim, porque eu não sabia como misturar essas duas áreas nas quais eu gostava, tanto de estudar quanto de desenvolver trabalhos, né? Então, uma das escolhas que eu tinha era arquitetura, porque mexia um pouco com a parte artística e a parte da matemática, da geometria, né? A outra opção era engenharia de produção, porque por algum motivo eu achava que a parte da engenharia de produção ela se aplicava nas empresas, e aí eu teria uma entrada mais humana, né, de trabalhar com pessoas em empresas, no mundo corporativo. E alguém me falou naquelas revistinhas, acho que hoje nem existe mais isso, aquelas revistinhas de teste vocacional, né? Falou, por que você não olha a economia? Eu falei, nossa, economia? Nunca tinha pensado nisso. E economia, quando a gente pensa numa ciência exata, né? A pessoa Uhum. fala, nossa, muito Muito números. número, E matemática quando você... financeira. Exato, a pessoa já logo pensa na matemática financeira. E quando eu fui ver, não é que realmente economia é uma ciência humana? Uhum. Então, eu comecei a olhar os currículos das faculdades, né, a grade curricular, quais eram as matérias, e tinha história, história do pensamento, um pouco de filosofia, tinha também ética. Então, ela realmente era uma área que misturava as duas coisas, e foi a minha escolha. Então, fui fazer economia, eu fiz PUC aqui em São Paulo, e no final da faculdade, na verdade, na metade da faculdade, eu cursei um semestre na Universidade de Copenhague, na Dinamarca, que foi uma experiência muito legal e eu vou contar por quê, não só pelo fato de ter morado fora,
mas porque na época que eu estava lá, aconteceu a Conferência do Clima, a COP12, Olha. que foi uma das conferências do clima mais importantes para decisões de metas de emissões e comprometimento dos países para a questão ambiental. E no Uhum. meio da minha trajetória, eu nunca tinha pensado em olhar para essa questão da economia ambiental, mas lá eu participei da conferência como voluntária, e falei, nossa, realmente isso é um tema não Interessante. só da economia, não só da Uhum. economia, mas de todas as áreas e da sobrevivência humana, preocupação com o planeta. E aí eu acabei é, é, direcionando, né, as minhas pesquisas dentro da área econômica para a área do meio ambiente, da sustentabilidade, ESG hoje, né, está na moda, Sim, hoje totalmente. e desenvolvi o meu mestrado posteriormente na Unicamp, nessa área. Então, a minha dissertação foi sobre a importância do mercado financeiro para influenciar investimentos sustentáveis e ESG, né? Environmental, Social and Governance. Então, são 3 pilares dessa preocupação. Então, essa é a minha trajetória, digamos, acadêmica, né? Dei aula aqui em São Paulo de economia financeira, derivativos, tive essa experiência que também foi muito legal. E para chegar no mercado financeiro, eu não foi uma coisa instantânea. Também durante a faculdade eu fiz estágio na BASF, que é uma empresa química alemã. Acabei trabalhando uns 4 anos, 3 anos lá na área de planejamento financeiro, mas Uhum. sempre batia uma vontade de entender um pouco mais do mercado financeiro. Eu via aqueles meninos chegando na aula à noite, com isso quando eu era estagiária, né? Uhum. Engravatados, falando de Petrobras, compra Petro, vende Vale. Eu falava, meu, o que O que que eles estão falando? falando, Nossa, né? que eles estão falando? Eu não sei muito desse mercado, né? Não entendo. E acho que assim, a sociedade brasileira também ainda está muito em desenvolvimento para essa questão de mercado financeiro. Então, assim, ninguém na minha família, nem dos meus amigos, investia, não tinha muito uma vivência, né? Então eu falava, nossa, isso é engraçado, né? Queria aprender um pouco mais. Aí eu já era analista na BASF de planejamento financeiro e eu vi isso no meu penúltimo ano de faculdade e eu vi uma vaga de estagiária na época era Bovespa, A BMF Bovespa. Bovespa, não era B3. Aí começou a história com bolsa. As duas bolsas tinham acabado de se juntar, então a BMF, que sempre foi a bolsa de derivativos, um pouco parecido com o que é a CME Group, e a Bovespa, que era a bolsa de ações, um pouco do que é a NYSE e a Nasdaq dos Estados Uhum. Unidos, tinham Uhum. acabado de se juntar e chamava BMF Bovespa. Então eu vi essa vaga de estagiário, eu falei, não, tô louca, não vou arriscar meu trabalho aqui, já sou analista, já tenho uma carreira traçada, a BASF, que era uma empresa Uhum. que preza muito pelo desenvolvimento dos seus funcionários. Falei, não é possível. Aí eu falei, vou me inscrever, vai, vou me inscrever. E fui. E lá eu fui recebida por uma mulher que era diretora da área internacional, hoje também, nossa, amiga, ela acabou Sim. sendo vice-presidente da Bolsa do Chile recentemente, né? Lucy, muito querida. Uhum. Muito querida, Lucy, ela me entrevistou e ela própria falou: Olha, aqui é uma vaga de estágio, eu vejo que você já é analista, né? Assim, eu não posso garantir que que você vai ser efetivada no final do seu estágio, eu não sei se você quer correr esse risco.
Mas ela falou, eu acho que você não vai se arrepender porque a área aqui é muito legal, tem muitas coisas para aprender. Bom, e aí você imagina, eu fui para casa com aquela Com aquele dúvida pensamento, vou, não vou, crucial, vou, não vou. aquele pensamento. E aí eu, na própria BASF, com o meu chefe, falei para ele o que estava acontecendo comigo. E ele falou, Paula, se eu tivesse a oportunidade que você está tendo com a sua idade, eu faria a mesma coisa. E se não der certo, você volta aqui. Pronto, tá garantido, então. Então, assim, eu acho que isso mostra um pouco de que a nossa carreira não é linear e que a vida não é linear, né? Às vezes pode parecer que você está dando um passo atrás, mas você não nem imagina as portas que vão se abrir, né? Tem Então, que acho que arriscar, né? exato, tem que arriscar. E a importância desses mentores, dessas pessoas que às vezes enxergam um pouco mais longe, para te encorajar e falar, vai em frente, Exatamente. você tem capacidade. Então, eu sempre destaco isso como muito importante. A gente não tem uma trajetória linear nem sozinho, né? Então, Exatamente. contar e reconhecer e fazer também isso por outras pessoas, acho que é crucial dentro do nosso mercado. E aí, bom, fiquei 4 anos na BMF Bovespa, que foi quando a gente se conheceu, né? A gente já Sim, era exatamente. lá atrás, Exatamente. a Sim. Roberta estava montando o escritório da Bolsa de Chicago no Brasil, Pois que é. foi um fato também muito único, né? Uma bolsa estrangeira tendo um escritório aqui com a parceria com a Bolsa Brasileira, né? Então, há 10 anos, as duas bolsas assinaram lá uma parceria estratégica e foi aí que a gente teve contato. Começou o Primeira relacionamento profissional aí, né? Não, Exato. uma E história. eu nunca imaginei que depois trabalharíamos de fato juntas, né? Pois é, para Na você mesma... ver como o mundo dá volta, né? Realmente é muito pequenininho. E aliás, agora você está inovando de novo, né? Você está trazendo uma iniciativa para o Brasil, que é uma iniciativa internacional, que é a 100 Women in Finance. Então, eu queria que você contasse um pouquinho o que é essa iniciativa e como que vocês estão montando esse grupo no Brasil. Aliás, a gente sempre fala da importância da participação da mulher no mercado financeiro, no mercado agro, como eu também reforço. Então, conta pra gente, Paulinha, o que é a 100 Women in Finance? Legal. Eu vou dividir um slide aqui para quem quiser também mais informação, saber onde acessar. Mas antes até de dividir o slide, vou explicar um pouco do que é a iniciativa, né? Então, trabalhando, né, de novo, nesse mercado muito masculino, num país latino, no qual ainda existem alguns tabus, questões culturais que influenciam nosso modo de viver, o nosso modo de pensar, a gente percebeu que estavam começando vários grupos de mulheres a se reunir e a ter uma voz um pouco mais proeminente, né, dentro do nosso mercado. E aí a gente foi buscar lá fora uma iniciativa que já era muito consolidada, que se chama 100 Women in Finance. 100 de 100 mesmo, o número 100. Uhum, uhum. Porque a iniciativa começou lá nos Estados Unidos com 100 mulheres de fundos de investimentos e assets que se reuniram para montar um grupo no mercado financeiro para promover 3 coisas: educação, engajamento, que é o networking, que as mulheres não sabem fazer direito, né? Então, os homens fazem muito melhor do que a gente o networking, mas estamos chegando lá. E Sim. o último que era impacto social, então filantropia. O grupo começou assim, hoje tem mais de 17 mil membros no mundo inteiro, e a gente não tinha nada aqui na América Latina. Então, a gente, desde o ano passado, reuniu mulheres que tinham interesse em dar suporte a essa iniciativa
E esse ano começamos oficialmente a localidade brasileira para o grupo 100 Women in Finance. Então, o grupo promove eventos agora eventos online, né, usando o Zoom, para temas da indústria financeira, então temas que realmente capacitem as mulheres. Eu vou dividir aqui com vocês a apresentação, você está conseguindo ver? Sim, tá sim. Então, eventos que promovam essa educação de temas relevantes da indústria financeira para as mulheres. Engajamento, então engajamento entre as mulheres mais sêniores e a nova geração, por exemplo, para Os atrair mais mentores, né, também, como os você mentores, mencionou. exato, Uhum. a importância dos mentores, então essas novas gerações atrair, ir nas universidades, falar sobre a carreira financeira. Uhum. E a filantropia, que é liderada pelos grupos de Estados Unidos e Europa. Então, para quem quiser mais informação, aqui tem um link que vocês podem se registrar como membros no Brasil. Existe a página do LinkedIn e a página oficial, o website oficial do grupo. Vocês podem entrar lá para ver os eventos que estão sendo promovidos. Agora, querendo ou não, com a questão do Covid, a maioria dos eventos é online, então a gente pode participar de eventos em Nova York, Singapura, Itália. Que é Então, super acho que é uma das bacana, não é? vantagens do home Sim. office, né? E quem quiser também mais informações, pode escrever para brasil@100women.org. E a gente, como comitê eu participo do comitê junto com a Nicole e a Francine, duas colegas super queridas, Super queridas. para realmente deslanchar essa iniciativa aqui e fazer parceria com grupos que já existem, por exemplo, Mulheres do Agro, ou Mulheres na Liderança, Mulheres do Mercado. Existem já vários grupos, Uhum. ou até mesmo grupos internos em empresas, mas a ideia é que o 100 Women vire uma plataforma na qual todos esses grupos possam conversar e ganhar força, né, para essa questão da mulher. Então, acho que era essa a mensagem principal do grupo que eu acho que resumi para quem está assistindo. Não, excelente. E agora é importante frisar, né, Paulinha, que no começo a inscrição é gratuita, que lá nos Estados Unidos já tem uma taxa para quem faz parte desse grupo, né? Eu já faço parte desse grupo também, com muita honra, estou aí no grupo do 100 Women no Brasil, junto com a Paulinha, mas nesse momento a inscrição é gratuita para participar, certo? Isso, por enquanto, como a iniciativa está começando aqui no Brasil, na hora que as pessoas forem se registrar, ele fala lá se você quer proceder com o pagamento de membership. Para o Brasil, a gente ainda não precisa, para os eventos aqui no Brasil, mas lá fora existe uma taxa de $100 e você pode acessar os eventos do mundo inteiro. Então, às vezes, para quem trabalha muito com mercados internacionais, vale a pena acessar esse conteúdo internacional e pagar a membership. Mas para o conteúdo aqui no Brasil, por enquanto, é gratuito. Que ótimo. E, Paulinha, agora para a gente encerrar nosso bate-papo, que se deixar a gente conversa muito, né, realmente, porque o papo é muito gostoso e vai fluindo, eu queria que você fizesse uma análise econômica do Brasil. Nesse momento de pandemia, como que você enxerga? Lógico, a economista, você vai dizer, economista sempre, né, fica naquela, como que o economista avalia, mas se você puder falar a sua percepção do momento que a gente está vivendo, o que a gente tem que olhar? Tarefa fácil que você me deixou no final, né? Mas tudo bem, eu achei que estava indo tudo bem. Mas vamos lá, acho que como economista, uma das coisas que a gente sempre tem que lembrar é que a economia é movida a expectativas. Uhum. E acho que o Keynes, que é um dos economistas mais famosos, né, faz uma distinção muito clara do que é risco, aquele que a gente pode calcular,
e o que é incerteza. Uhum. E o que a pandemia trouxe para a gente foi muita incerteza para uma economia que já estava caminhando para uma recuperação de crescimento, reformas e tudo que a gente já sabe. Então, eu acho que o impacto maior que a gente está sofrendo agora é essa incerteza. Mas se a gente olhar os fundamentos mesmo da economia brasileira, a gente tem algumas coisas um pouco positivas. Então, hoje a gente tem um cenário de taxa de juros que é o menor da nossa história. E o que isso quer dizer, Paulo? Isso quer dizer que o crédito vai ficar mais barato, isso quer dizer que a gente tem desenvolvimento do mercado de capitais e do mercado financeiro, as empresas podendo acessar esse mercado para captar recursos. A gente tem inflação sob controle, então os agregados macroeconômicos, esses dois principalmente, taxa de juros e inflação, têm sinais positivos. Claro que a gente ainda precisa, né, lutar aí contra um déficit fiscal, mas com a taxa de juros mais baixa, o custo da nossa dívida abaixa também, então tem aí um fator cíclico bom. E claro que as reformas tributária, reforma da Previdência, reforma fiscal, tudo isso ainda precisa acontecer e não vai ser do dia para a noite. Acho que a gente fez agora uma pausa para cuidar dessa questão do Covid, né? Tanto que tem dados do FMI que mostram o Brasil foi um dos maiores, juntos que com eu não quero dizer agora qual é o outro país, mas assim, foi um dos países que mais gastou com a pandemia, né, no combate ao Covid. Então, acho que a gente tem que olhar um pouco esse parênteses que a gente está vivendo, mas lá na frente, saber que a economia está andando para um caminho um pouco mais otimista, né? Então, tendo aí algumas variáveis para ajudar. A gente ainda tem uma agenda de, por exemplo, privatizações que podem ajudar nessa questão do déficit fiscal. E tudo isso para quê? Para aumentar a confiança, né, no nosso país, a confiança dos investidores, e tudo isso está baseado, mais uma vez, em expectativas. Então, enquanto a gente estiver num cenário de incerteza, acho muito difícil algumas coisas avançarem, né? Mas passando isso, eu acho que a gente tem um caminho muito, muito positivo e único. É uma oportunidade única de poder, nesse cenário, fazer algumas reformas, não só econômicas, mas até políticas. A gente sabe que o nosso país depende muito da política, para conseguir voltar a crescer, voltar a atrair investimento e voltar a ter meios de melhorar a qualidade de vida, educação, saúde, infraestrutura, todas essas áreas que a gente sabe que o Brasil ainda precisa caminhar muito para chegar num patamar desenvolvido, né? Mas eu acho que é isso. Dei um pouco de otimismo com um pouco de incerteza. Acho que é isso que a gente precisa se agarrar agora, né? Entender o momento que a gente está vivendo, mas sem perder o otimismo. Isso aí, muito obrigada. É uma ótima mensagem, porque realmente o otimismo que a gente precisa nesse momento, né, Paulinha? Porque realmente muitos desafios pela frente e às vezes vira uma bola de neve e a gente fica, e agora? O que vem adiante, né? Vamos ser otimistas que logo se acha uma vacina aí para esse coronavírus e a economia retoma, não é? Paulinha, muito obrigada. Obrigada pela entrevista, muito obrigada pela conversa, foi muito bacana. E parabéns aí mais uma vez pela sua iniciativa, né, do 100 Women in Finance. E aí, pessoal, quem quiser se inscrever, a Paulinha já passou todos os detalhes aí, e fiquem à vontade, então, para falar com a gente. Mais uma vez, muito obrigada.
e até o próximo AgroTrader. Obrigada.